falar uma coisa para vocês. Você já disse para alguém que Jesus te ama? Assim, Jesus te ama? Para alguém? Hã? Sim ou não? Então olha para o irmão abençoado, sei lá, diga: Jesus te ama para ele. Presbítero, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Isso, Jesus te ama. Não é gostoso, irmãos? Porque o amor é de graça, o amor de Jesus. Mas eu não mereço. Mas Jesus te ama mesmo assim. Nunca duvide do céu e duvide da terra. Duvide do mar e duvide do oceano. Duvide do sol, das estrelas. Mas nunca duvide que Jesus te ama. Amém? Então é gostoso falar Jesus te ama, né? É a coisa que a gente recebe e passa. Mas tem um outro fator, irmãos. Hoje, talvez uma coisa que você nunca falou com as suas palavras, ou até mesmo você nunca sentiu, talvez, de falar, mas eu quero que você fale para você mesmo. Diga assim para você mesmo: Jesus me ama. Olha, Jesus me ama. Mais uma vez. Quando chegar em casa, antes de dormir, se for orar, você vai lá escovar os dentes, ou fazer seu asseio noturno, né? Lavar o rosto, não sei como é que faz. E vocês vão olhar para o espelho e vão dizer assim: Jesus me ama. Jesus me ama. Querido, isso é uma coisa maravilhosa. Você já disse a você mesmo, com toda certeza: Jesus me ama? Porque tem tantas pessoas hoje, meus grupos de pastores, que estão entrando em depressão. Por quê? Porque de tanto abençoar as pessoas, de tanto dizer para a pessoa Jesus te ama, acaba esquecendo de dizer assim: Jesus me ama também. Amém? Quero falar uma coisa para você. O que é o amor? O amor, irmãos, se eu fosse definir em palavra o que é o amor, a definição do amor seria o sentimento de ver outra pessoa bem. Isso é o amor, não é? Outra pessoa, aí se você falar do amor incondicional, você tem que ver assim: outra pessoa bem, mesmo que a outra pessoa não mereça. Esse é o amor de Jesus. Esse é o amor que nós temos que seguir também, temos que buscar. Às vezes a gente olha, irmãos, tem páginas na internet, por exemplo no YouTube, sabe? Eu já arrasto para cima. O canal que mostra bandidos se dando mal. Amor, nós estamos falando de amor, né? O bandido vai roubar uma moto, irmão Joilson, e outra pessoa vai com um carro, passa em cima do bandido. Depois dá ré, passa de novo. Depois vai para frente, passa de novo. O mundo se alegra com isso. Amém? Mas nós somos crentes, não temos que se alegrar com isso. Nós temos que... Eu estava vendo, irmãos, uma reportagem do Oriente Médio. Estão em guerra lá, cara, nunca pararam. Aliás, nunca pararam de estar em guerra aquele povo. E aí, irmãos, capturaram um grande líder lá, e eles estavam todos, os líderes, né, do terrorismo lá, todos no chão, e os soldados judianos dele, eles não estavam mortos ainda, depois morreram. Os soldados estavam humilhando eles na hora da morte, os soldados estavam xingando eles. E no meio daquele povo, tinha um povo chamado Exército da Salvação, que estava com uma garrafa PET de água gelada, e sendo xingado, sendo humilhado, e aqueles terroristas no chão, machucados, para morrer, e eles pegavam simplesmente a água,
e estava despejando na boca daqueles terroristas. A última, aí você olha no olhar do terrorista, homens maus, homens que cortam a garganta dos outros, homens que fazem o mal, mas são homens, são imagens de Adão que estão ali no chão. São filhos de Deus que se desvirtuaram, e aquele povo cristão colocando água na boca deles, mesmo em cima de xingamentos, mesmo em cima de humilhações, deixa ele morrer, deixa que aconteça tudo. E ele ali dando água assim, para pelo menos morrer com dignidade. E aqueles terroristas olhando para eles com um olhar assim, nem entendendo. E dando água, quando a pessoa está para morrer, sente muita sede, né, irmãos? Depois morreram. Então, esse é o amor que Deus ama a gente. Às vezes a gente pensa assim, Deus não me ama mais, porque eu fiz coisa errada. Deus não me ama mais porque eu pequei. Deus não me ama mais porque eu chateei a minha mãe, como a irmã falou aqui, né? O filho dela ficou constrangido até de falar com ela, mas graças a Deus vai se resolvendo as coisas. Posso ouvir um glória a Deus? E ali, irmãos, aquela situação embaraçosa, né? Mas Jesus vem e mostra assim: eu te amo. Jesus está dizendo para você essa noite: eu amo você. Não é difícil, irmãos? Às vezes a esposa olha para o marido e fala assim: marido, eu te amo. Aí ele pega e fala: eu também. É uma palavra tão forte que tem marido que não consegue falar para a mulher: eu te amo. Eu falei: eu também, né? Até eu e a Marisa tinha essa brincadeira quando a gente era mais novo. Você fala: Marisa, eu te amo. Ela: eu também. Eu falei: você também se ama? Você vai: eu também te amo, né? Tem que ter. Então o amor de Deus é assim, irmãos. Quando você fala: eu te amo, Jesus, eu também te amo. Amém? E você olha assim, Jesus, irmãos, e eu pensar que teve pessoas na história que teve a oportunidade, pastor Walter, de andar com o amor vivo, o amor de Deus encarnado. Quando você fala de amor de Deus em todos os tempos na Bíblia, ele foi revelado em Jesus. Como homem aqui na terra, ele também era Deus. Deus andou entre nós, irmãos. O amor, e algumas pessoas viram esse amor. Algumas pessoas tocaram esse amor. Algumas pessoas ouviram esse amor. Abraçaram esse amor, né? Olhar cara a cara para Jesus, nos olhos dele, andar com ele, conversar com ele. Jesus é a expressão do amor de Deus aqui na terra. Sinta esse amor em nome de Jesus. Sinta esse amor em nome de Jesus. E a gente olha ali, em João capítulo 11, vocês conhecem a história de Lázaro. Jesus estava ali, pregando a palavra, espalhando o seu amor. Eu não sei onde as pessoas, se vocês soubessem como que era meigo o olhar de Jesus, não é? Se alguém prega um Jesus bruto, um Jesus sisudo, um Jesus brabo, um Jesus... Não, Jesus era amoroso, irmãos. Jesus era amoroso quando estava aqui na terra. E ali você olha, Jesus ensinando. Daqui a pouco chega alguém e fala assim, uma palavra maravilhosa. Coloca aí, Júlio. João 11, versículo 3. Olha só o que falaram para Jesus. Olha só que segurança, né? Glória a Deus. Demorar eu espero, não tem problema. Ali, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. As irmãs de Lázaro mandaram falar para Jesus assim: Senhor, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Olha, Senhor, está enfermo quem? Lázaro? Não, aquele que o Senhor ama. E a gente às vezes lê isso aí e passa batido. O Senhor ama. Aquele que o Senhor ama está enfermo. Se a gente olhar na linguagem original no grego, irmãos, que foi escrito esse livro,
Esse enfermo, na verdade, é um pouco mais exagerado, é muito enfermo. Não essas enfermidades que a gente tem no dia a dia, ele estava quase morrendo, estava enfermo. Por que as irmãs de Jesus tiveram tanta certeza de falar, Senhor, aquele que ama, que o Senhor ama, porque com certeza, Jesus de vez em quando passava em Betânia, e ele parava ali na casa de Lázaro, com certeza ele pegava no ombro de Lázaro e falava, Lázaro, meu amigo, eu te amo. E as irmãs guardaram aquilo, eu te amo. Senhor, aquele que o Senhor ama, aquele que o Senhor falou que ama, está enfermo, precisa que o Senhor venha urgente. E Jesus, por estratégia, não vou explicar toda a passagem, mas ele demorou para ir lá. Quando chegou lá, irmãos, 60 quilômetros mais ou menos de distância, Lázaro já estava morto há 3 dias. Ou seja, enquanto o mensageiro veio e Jesus foi, passou 3 dias. E Jesus, passaram 3 dias, e Jesus chegou lá, e quando ele viu Lázaro, irmãos, no versículo 35, muita gente fala uma coisa, fala outra, mas Jesus chorou. Jesus chorou quando viu ali Lázaro morto, o seu amigo que ele ama. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, Jesus não passa indiferente das suas necessidades, Jesus não passa com indiferença as nossas privações. Quando eu ouso a dizer aqui, Jesus te ama, e quando você está sofrendo, irmãos, o primeiro que está sofrendo é Jesus por você, irmãos. Aleluia! Jesus chorou. Glória a Deus. E também tem uma outra passagem que talvez vocês não... Eu vejo muita gente pregando, até eu mesmo, mas hoje eu me arrepiei quando eu vi uma frase de Jesus, quando eu vi uma frase sobre Jesus. Vamos lá, Jesus estava ministrando ali, daqui a pouco chegou um jovem muito rico. Muitas pessoas criticam esse jovem, porque ele chegou até Jesus e falou, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Quem conhece a passagem, jovem rico, diz amém? Digam amém? Então todos conhecem, né? Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você sabe, honra teu pai, honra tua mãe, segue os mandamentos, e você vai herdar a vida eterna. Senhor, isso eu já faço. Você quer ser perfeito? Vende o que tem, dá aos pobres e segue-me. Jesus, se você guardar a palavra, você já está salvo, está tranquilo. Mas você quer ser perfeito, quer melhorar, quer ganhar galardão no céu, vende o que você tem, que você está preso nisso, e dá aos pobres e me segue, igual os outros aqui. Ele baixou a cabeça e saiu. Essa é a história que você conhece, amém? Tem algum detalhe que eu passei? Eu pensava que não tinha, mas tem. O detalhe, irmãos, aleluia, está em Marcos capítulo 10, versículo 21, quando aquele jovem veio com esse interesse, Marcos 10, 21, de falar com Jesus, e Jesus fitando o que é fitando? Olhando nos olhos, amém? Jesus fitando, oh meu Deus, já precisou o olhar de Jesus, irmãos? Nós vamos ver quando chegar na glória. Quem partiu, está lá na glória, já está vendo o rosto de Cristo, já está vendo os olhos de Jesus. Hoje minha esposa, sempre quando ela lembra da mãe dela, que era muito ligada, né, irmãos, duas, ela começa a chorar. Eu não gosto de ver ninguém chorando, irmãos, eu repreendo. Chorar só na presença de Deus, ou se está doendo alguma coisa, mas nesse caso, irmãos, eu falo, Marisa, pode chorar, porque é a sua mãe que foi embora, saudade, né, irmãos, não é isso? Aí eu falo para Marisa, pode chorar, é sua mãe, mas, vou te dizer uma coisa, ela está num lugar melhor que nós, amém? Ela é uma serva de Deus piedosa, era uma pessoa que tinha suas falhas, mas ela amava Jesus, amava a obra dele, amava as pessoas, né? Então ela está lá, olhando esse olhar de Cristo, e Jesus, fitando os olhos, o amou. Jesus o amou e disse, se só uma coisa te falta, vende o que tens, dá aos pobres,
e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me, você vai ser premiado no céu. Mas antes de Jesus falar isso, ele falou: eu te amo. Jesus amou. Marcos, algumas vertentes teológicas falam que esse jovem rico depois aceitou Jesus, que é o próprio Marcos, que era um jovem bem rico, né, irmãos? Mas a Bíblia não fala isso, vamos ficar só no pensamento. Mas é muito particular isso. Alguém olha para você e você sente o amor pelo olhar. O Senhor me ama. Sinta o olhar de Jesus essa noite. Jesus te ama, querido. Sinta o amor de Jesus. Aleluia. A gente esquece de pregar essa parte. E a gente fala que o jovem rejeitou Jesus. Primeiro naquela hora baixou a cabeça, foi embora. Que o jovem chegou e chamou Jesus de bom. Jesus falou: não tem ninguém bom, só tem o Pai que é bom. A gente fala muito sobre isso, mas a gente esquece de pregar que antes de qualquer coisa, Jesus amou aquele jovem. Posso ouvir um amém, irmãos? Jesus amou aquele jovem. Inclusive Jesus amou também os pecadores. Abra suas Bíblias, aliás, pode colocar aqui, confia, né? Lucas 7, versículo 36 a 38. Aleluia, quem quiser acompanhar na Bíblia, né, marcar. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e ungia com unguento. Em outro lugar fala que Jesus andava e era criticado porque ele andava com pecadores, irmãos. Olha o amor de Jesus como que é o diferente do nosso amor, muitas vezes, que a gente ama aqueles que nos faz bem, aqueles que nos ajudam, a gente ama aqueles que nos dão uma palavra boa, a gente ama aqueles que olham para a gente com um olhar terno, de amor e de carinho, mas a gente aborrece aqueles que nos faz raiva. É coisa de homem. Mas eu quero dizer, cada dia que passa você tem que deixar as coisas de menino, tem que deixar as coisas de homem e tem que aproximar para as coisas de Jesus Cristo. Aleluia. Olha assim, até os 12 discípulos de Jesus era tudo torto, irmãos, a maioria. Começa com Natanael. Natanael depois, eu acredito que seja o mesmo Bartolomeu. Natanael já chegou em Jesus e fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, era um misógino, era um racista. Ele achava que só podia ter alguma coisa boa em Israel, em Jerusalém. E ele chegou para Jesus com esse defeito: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus olhou para ele: vem ver. Eu vi quando você estava debaixo da figueira, eu vi lá o que estava acontecendo. E ele: oh Senhor. Então esse um dos primeiros que Jesus chamou já tinha esse defeito. É misógino, né, quando é contra outras nações, não é isso? Ou estou falando besteira? Tem esse negócio de óginos, está tão homofóbico, não sei o quê. É xenofóbico, obrigado. O que é misógino? É o quê? Racista, é? Como? Machista é misógino. Ixi, misericórdia. Então ele era xenofóbico, obrigado, irmãos. Ele era xenofóbico. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tem profeta em Nazaré? E Jesus, o Deus eterno, veio da cidade de Nazaré. Depois Jesus chamou Pedro. Quem era Pedro? Um homem bruto, um homem ignorante. Um homem, irmãos, que estava ali sempre ignorando, brabo. E depois, quando Jesus chegou perto dele, que mostrou-se a ele de verdade, ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Numa só palavra, olha como Jesus amou. Em uma só palavra, uma só pregação, Pedro ganhou 3.000 pessoas para Jesus. Vamos falar mais dos discípulos?
Vamos falar de João, Tiago e João, os dois irmãos. Eles eram tão barulhentos, eles eram tão metidos, que Deus chamava Jesus chamava ele de irmãos Boanerges, que quer dizer o quê? Filhos do trovão. Eles eram tão metidos, irmãos, que chegaram para Deus e falaram assim: coloca eu do lado direito e meu irmão para o lado esquerdo. Eles foram pregar num vilarejo, e os vilarejos não aceitaram ele. Olha que tipo de pessoa Jesus amou, irmãos. E Jesus pega e fala, ele fala para Jesus: quer que a gente ora para descer fogo aqui em Calmonviana, aqui, ó, que não receberam a palavra de Deus? Que eu oro, Senhor, para destruir aquele vilarejo ali? Jesus falou: você não entendeu, a história tem que amar as pessoas. Vamos falar de outro, Mateus. Mateus era um publicano, era um traidor do povo de Deus. Ele trabalhava recolhendo imposto para a cidade, para a grande meretriz chamada Roma. Ele era contra o povo de Deus, Mateus. Mesmo assim Jesus falou para ele: larga tudo aí, essa alfândega, vem e segue-me. Jesus amou a ele. Quer mais, irmãos? Ou chega? Judas. Jesus não amou Judas. Jesus amou a Judas também, irmãos. Jesus, aleluia, amou a Judas como amou os outros. E Jesus sofreu quando Judas o traiu. Jesus olhou para ele e falou: amigo. Esse amigo quer dizer: eu te amo. Amigo, o que fizeste? Você está me traindo com um beijo. Quem entendeu diz amém. Então todos os discípulos do Senhor tinham problemas. Não eram pessoas, irmãos, que eram dignas. Tomé era uma pessoa que duvidava ao tempo todo, até que falou: eu só acredito que o Senhor é Deus, eu só acredito que o Senhor é Deus se eu tocar no seu lado. Jesus atravessou a parede, entrou no meio e falou: Tomé, toca aqui do meu lado, Tomé. Tudo isso por amor. Toca aqui na minha mão, olha, está furada. Toca aqui. E ele caiu no chão e falou: Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Aí vem João, aquele que era os Boanerges, né? Eram cheios de querer ser o primeiro, né? O apóstolo Paulo, ele critica as pessoas que querem exercer a primazia. Primazia, irmãos, é chamado de Deus. E eles sempre querem ser. Depois a mãe deles falaram: coloca meu filho de um lado, outro do outro, do seu lado, Senhor. E João entendeu, irmãos. Sabe por que João entendeu? Depois ele se tornou o apóstolo do amor. O apóstolo do amor. 66 anos depois, ele falou uma coisa. Coloca aí, Júlio. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Aquele homem que queria exercer a primazia junto com seu irmão que morreu logo cedo, deu a vida por Jesus, foi decapitado, né? Tiago, nem teve uma vida, mas deu a vida por Jesus pela obra. Da parte de Jesus, o fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos não é nos amou, é ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aleluia. Isso, diga assim: obrigado, Jesus. Diga assim: obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Depois de tantos anos, 66 anos, depois que Jesus morreu, ele ainda estava lembrando. E eu falo: por que João de repente mostrou tanto amor? Por que João mostrou tanto amor? Aquele homem que queria destruir, queimar aqueles que não recebiam o Evangelho, de repente teve tanto amor pelo Senhor. Por quê? Porque Jesus chamava João de apóstolo amado. Ele amava João, irmãos, de sobremodo. Por isso que João foi transformado. Eu quero que você sinta o amor de Deus na tua vida hoje. Mas não é só para você isso, é para você passar para frente, igual João fez.
Era um homem bruto, era um homem que queria destruir, que queria destaque, mas de repente ele sentiu o amor de Deus, não é? E a Bíblia fala em todo o livro de João, todo o evangelho de João, fala assim: João, o apóstolo a quem o Senhor amava. Amém? O apóstolo que o Senhor amava. Glória a Deus. Então, irmãos, é a verdade mais profunda. Uma vez pegaram um senhor idoso, um teólogo, estudante da palavra de Deus, aposentado já, e falou para ele assim: qual é a verdade? Qual é a verdade mais profunda nesses seus 70 anos de teologia, de estudo da palavra de Deus? Ele parou assim, irmãos, isso é histórico, tá? Colocou a mão assim, ó. Sabe, esse colocar a mão assim, colocar no queixo, a posição do pensador, do filósofo. E ele parou por alguns segundos. A pergunta é: qual é a verdade mais profunda? Assim, encheu os olhos de lágrima, olhou para o repórter e disse: Jesus me ama. Amém? Pensa um pouquinho. Jesus te ama. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Diga assim: Jesus me ama. Diga assim: eu tenho toda a certeza que Jesus me ama. Amém? Eu vou orar por vocês. Só fica com a cabeça curvada. Senhor Jesus, Pai, eu estou aqui em Sua presença, Senhor, diante da Tua igreja, que está aqui, Senhor, e vai participar do Teu corpo e do Teu sangue. Senhor da glória, assim como o Senhor abriu os olhos dos discípulos, quando eles pegaram o pão, assim, Senhor da glória, como o Senhor abriu os olhos dos discípulos lá de Emaús, quando eles seguraram o pão, que o Senhor deu graça, da mesma forma, Senhor, que quando esse povo, Senhor, pegar no pão, que o Senhor abra os olhos dele, e que eles vejam, Senhor, o que está acontecendo no mundo espiritual, que eles vejam, Senhor da glória, o que está acontecendo sobre todas as coisas na vida deles, e que eles possam ter a certeza de uma coisa: tudo que acontece é porque o Senhor os ama, que o Senhor me ama e ama todos que estão aqui. Senhor, cobre cada um, Senhor da glória, com Teu poder, com a Tua graça e com o Teu amor. Eu te peço no nome de Jesus. Amém? Mão do seu lado, diga: Jesus te ama. Olha para você, diga: Jesus me ama. Aplaude bem gostoso o nome de